Olá, turmas! Que bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, estudos literários, detalhamento, literatura amazonense, Clube da Madrugada. Então, vamos conhecer esse conjunto de escritores, poetas que fizeram uma produção de impacto e procuraram atualizar as tendências literárias do Amazonas em relação ao restante do país, certo? Então, vamos à nossa aula. Como eu já falei, Clube da Madrugada, um grupo de jovens que procurou atualizar, trazer para a modernidade a produção literária amazonense. Para que nós possamos compreender, conhecer este grupo, vamos à leitura do nosso texto. No que tange à produção artística nacional, o período entre as décadas de 1950 e 1960, lembrando que nesse período aí nós já estamos na terceira fase do modernismo, também conhecido como pós-modernismo, tá bom, gente? Então, nesse período aí, de 1950 a 1960, é marcado pelas constantes experimentação, ou seja, pela constante experimentação de novas técnicas, que foi exatamente o que os autores modernistas nessa fase fizeram. Houve um momento de experimentação na produção de poemas, na produção de contos, romances. Então, a gente vai ter um momento de experimentação, novas experiências. Por conta do fato de que os suportes tecnológicos de comunicação começam a adentrar o nosso país, a difusão da perspectiva da inovação artística começa a se difundir com mais rapidez. E aí nós vamos ter o rádio sendo um potencializador disso. Então, o rádio começa a adentrar de forma mais abrangente pelo país, pelo interior do Brasil, e assim nós vamos ter exatamente um período em que nós vamos ter uma busca por uma inovação, já que há muitas novidades que estão ali circulando no plano nacional em relação à literatura. E com relação ao Amazonas, colocando aí, no cenário amazonense, especificamente em Manaus, surgiu em 22 de novembro de 1954 um movimento engajado politicamente e culturalmente. Esse grupo costumava se reunir na Praça Eliodoro Balbi, centro de Manaus, em encontros que entravam pela madrugada para debater questões políticas e culturais. Então, essa imagem que você visualiza aí na nossa cartela, no nosso texto, é exatamente a imagem da Praça Eliodoro Balbi, que fica no centro de Manaus, ok? Na sequência do nosso texto, estas reuniões acabaram por suscitar a criação de uma agremiação, o Clube da Madrugada. O nome faz referência tanto ao horário das reuniões, como ao fato de significar o surgimento de uma nova etapa para as artes e letras do Amazonas. Então, observem que esse surgimento de uma nova etapa, a palavra madrugada, que é justamente o período que antecede um amanhecer, aí nós vamos ter essa ideia de que este grupo busca trazer um novo momento, um novo amanhecer para a produção literária do Amazonas, ok? Qual era o objetivo desse grupo? Colocando aí, o objetivo do Clube da Madrugada era trazer para a produção local as ideias de renovação das letras e das artes que circulavam nas áreas mais centrais do país, desde o início do século. Então, voltando aqui comigo, quais eram as ideias, qual era a produção, tipo de produção literária que circulava no nosso país desde o início do século? Percebam que nós tivemos ali o período do pré-modernismo, que teve início do século XX, aquele período de transição em que nós vamos ter diversos autores produzindo, fazendo uma produção artística, uma produção literária que tinha momentos de inovação e outros momentos ligava-se à tradição, o pré-modernismo, exatamente ali com
nós vamos ter Lima Barreto, vamos ter Monteiro Lobato, certo? Esses autores ali que ora inovavam e ora estavam mais ligados a correntes anteriores, à tradição literária anterior, ali do parnasianismo, do naturalismo, do realismo e romantismo também. Percebo que nesse momento de transição, ele acabou fomentando algumas ideias que serão ali fundamentadas, ou seja, serão importantes exatamente na semana de 22, que marca o início do modernismo brasileiro. Então a gente sabe, o modernismo brasileiro, ele foi inspirado exatamente nas vanguardas culturais europeias, e quando chega ao Brasil nós vamos ter artistas que irão adaptar essas ideias das vanguardas para algo que seja natural, ou seja, para algo que seja do Brasil, que seja legítimo ao Brasil. Então, o que se buscou fazer nessa primeira fase do modernismo? Nós vamos ter uma fase heróica e, para isso, claro, se buscou uma forma de combate, produzindo poemas que quebravam com a tradição clássica, com a tradição do parnasianismo, poemas livres, ou seja, com versos livres, sem rimas, certo? Poemas que falavam sobre o cotidiano, romances também, que têm influência das vanguardas, do futurismo, do cubismo. Então, percebo que nesse momento se buscava uma nova linguagem, uma nova literatura, valorizando o cotidiano, valorizando o brasileiro ali na sua origem, a miscigenação, a mistura de raças, o índio, o negro, o branco. Então percebo que nós vamos ter um momento de construção nessa primeira fase, a fundamentação ali do modernismo brasileiro. Na segunda fase, nós vamos ter exatamente o momento em que os autores, já que passou toda a fase heróica, fase de combate, em que era preciso ali lutar para que o modernismo fosse visto como arte, na outra fase nós vamos ter os autores olhando para o interior do Brasil, nós vamos ter os autores refletindo sobre questões sociais, lembrando que o período, o contexto também influencia bastante, nós vimos que foi um contexto de guerra, um contexto em que os autores buscaram refletir sobre essas questões, ok? E também a questão da desigualdade no nosso país. Então, quando nós olhamos para o Romance de 30, nós temos autores como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, olhando para o sertão, para o sertanejo e ali evidenciando as realidades daquele local. A questão da seca que maltratava o sertanejo, que maltratava o homem. As questões psicológicas também começam a aparecer aí com esses autores, certo? Com o uso do discurso indireto. Então percebo que nós vamos ter toda uma técnica, toda uma produção literária com um olhar social, evidenciando realidades tristes e também a questão do homem nesse meio. Na sequência, nós vimos aí o pós-modernismo, que é exatamente o apuro da forma, como a gente costuma dizer. É exatamente o momento em que nós vamos ter experimentações, vamos ter resgates de formas clássicas, da forma como eram feitas poesias, os poemas, lá do parnasianismo. Isso retorna à produção de sonetos, de formas clássicas, porém retorna com um olhar mais social, com um olhar mais crítico. Não era apenas arte pela arte, mas sim uma poesia que vai se tornar mais objetiva, com um olhar social muito forte, de cunho social mesmo, social e político. Exatamente porque nós vamos ter nesse período aí o surgimento da ditadura militar, certo, do golpe de 64, e isso vai influenciar os autores a utilizarem exatamente a arte, o poema, para evidenciar situações tristes, evidenciar injustiças, como Ferreira Goulart fez, ok? E aí, claro, tudo isso que estava acontecendo no nosso país chega exatamente ao Amazonas, ok? Então, vamos aí seguir na leitura do nosso texto para que a gente possa compreender mais sobre o Clube da Madrugada. E olha só, no que se refere à literatura, o Clube da Madrugada representou, em termos coletivos, o momento maior da literatura do Amazonas. Equivale para a nossa terra aquilo que a geração de Mário de Andrade representou para o Brasil quando realizou em São Paulo a Semana de Arte Moderna em 1922. Se
se os modernistas sepultaram o ranço parnasiano, da mesma forma os madrugadenses inauguraram um novo tempo e se identificaram com a vanguarda de sua época. Então, essa citação aí é uma citação do professor Marcos Frederico Kruger, autor, professor de diversos livros e também professor da Universidade do Amazonas, e ele relata, ele traz para a gente essa visão do Clube da Madrugada. Então, percebam que quando a gente olha para a primeira fase do modernismo, a fase em que o modernismo se instala no país, com a Semana de Arte Moderna, toda aquela questão da luta, né, dessa fase heróica para consolidar a arte, ele compara exatamente com os membros do Clube da Madrugada, que também vão ali buscar uma nova forma de fazer arte, né? Vão ali implantar no cenário amazonense as tendências que já estavam circulando no país há muito tempo, ok? Então, com relação a quem fazia parte desse grupo. Então, vamos aí conhecer as pessoas. Observem que nós vamos ter aí, olha só. Não é possível, colocando o nosso texto, não é possível citar com exatidão quem foram os fundadores do clube, mas, dentre eles, podemos citar Farias de Carvalho, Luiz Bacelar, Saul Benchimol, Teodoro Bottinelli, autores ali que fazem parte desse clube, que estiveram presentes na sua fundação. Na sequência, olha só, é verdade que nem todos os fundadores do clube permaneceram nele. Entretanto, devido ao sucesso da iniciativa, outros jovens acabaram se associando. E aí nós vamos ter Jorge Tufik, Carlos Gomes, Erasmo Linhares, Elcio Faria e Astrid Cabral. Então, esses são os autores que fizeram parte do Clube da Madrugada, que fizeram parte dessa iniciativa de atualizar a arte aqui no cenário amazonense. Então, agora com relação à produção, para que nós possamos compreender bem as produções, a ideia desse grupo, nós vamos observar tanto a prosa quanto a poesia, a lírica, a produção de poemas. Vamos começar pela lírica, pela produção de poemas. Então, olha só, em termos da produção literária em si, podemos destacar que na poesia nós tivemos uma produção neossimbolista, ou seja, resgatando valores, ideais lá do simbolismo, certo? Perceba que esses valores vão misturar questões, muitas vezes metafísicas, questões da espiritualidade, vão estar presentes aí nesse neossimbolismo. Vamos ter uma poesia política, refletindo questões também da política daqui do Estado, política do cenário regional e do próprio país. Então percebam que as questões políticas também vão estar presentes na produção desses autores. E também uma poesia regionalista, olhando exatamente para aspectos da nossa região, que são típicos daqui. O rio, o caboclo, as frutas, a natureza, os animais. Então, esses elementos passam a fazer parte, estão presentes na produção dos poemas. Lembrando que o modernismo, ele busca valorizar exatamente esses elementos que fazem parte da nação, que fazem parte do Brasil, valorizando a fauna, valorizando a flora, o cidadão brasileiro, o indígena, valorizando também tudo aquilo que nos torna único, como a nossa linguagem, o nosso modo particular de falar. Então percebo que isso também vai estar presente na produção literária, nas poesias desses autores que fazem parte aqui do Clube da Madrugada, ok? Então vamos analisar um pequeno poema para que nós possamos compreender melhor a estética, a produção desses autores do Clube da Madrugada, ok? Então vamos assistir a declamação do poema. Há tanta angústia antiga em cada prédio, em cada pedra nua e gasta, e agora, em necessário pranto que demora, o amargo verso vem como remédio pelos sonhos frustrados em cada hora da engaia infância. Madurando o tédio nos becos turvos, porque exige e pede-o inquieta solidão que assiste e mora em cada tronco e raiz, calçada e muro. Chora vintém, o pau não cessa, impuro se derrama um palor de lua morta nas crinas tristes,
no anguloso flanco. Memória e angústia fundem-se num branco cavalo manco, numa rua torta. Então, observem que a declamação do nosso poema de Luiz Bacelar vai trazer exatamente a questão da cidade. Observem que o poema retrata exatamente a cidade de Manaus, as ruas, certo? Principalmente aquela região central da cidade. E ali você vai perceber que o eu lírico fica angustiado, tem as suas questões de angústias, e essa questão da angústia é associada também a passagem do tempo. Então, observem que, com o passar do tempo, as ruas, as casas, elas vão perdendo aquele brilho, aquele ar novo de quando foram construídas, quando foram pavimentadas, certo? E vão envelhecendo, vão se deteriorando. E com isso, nós temos essa relação desse eu lírico também com essa ideia do passar do tempo, que vai trazer a ideia do envelhecimento e a angústia também, certo? Essa angústia que ele materializa e relaciona ali exatamente as casas, as ruas abandonadas, as praças. Então percebe que nós vamos ter essa ideia presente no texto, essa ideia do tempo que passou, a deterioração e também essa angústia gerada no eu lírico, ok? Além dessa questão dos sentimentos, que a gente pode ter uma relação neossimbolista, você percebe a questão do regional. Percebe que o poema, que é exatamente um soneto, ele retrata exatamente uma questão regional, ou seja, o centro da cidade, a cidade de Manaus, algo próprio daqui, ok? Então a gente pode perceber esses elementos presentes no poema, na produção literária aí de Luiz Bacelar. Vamos seguir? Agora vamos olhar um pouquinho para a prosa. Então, olha só, a prosa, gente. Na prosa, chama a atenção a obra Alameda de Astrid Cabral, com contos em que seus personagens são plantas, árvores, flores, frutos, um muro, cujas vidas se contam a partir de uma perspectiva em tudo diferente da perspectiva de personagens humanos, para quem as contingências assumem, em geral, proporções gigantescas. Já esses pequenos seres, quase sempre imóveis e inertes, vivem sobre o signo do ciclo mítico, a quem é e para além da história de seus revés. Então, para que a gente possa compreender, claro que nós vamos ler um trecho de uma obra de Astrid Cabral. Ela representa a prosa aqui na nossa aula. Observe que quando nós temos aí os elementos da fruta, as sementes, são elementos também que serão regionais, que estarão abordando temas aqui da nossa região. Então, leiam comigo esse texto, olha só, Um Grão de Feijão e Sua História, texto de Astrid Cabral. Por engano, foi cair ali, salvo da panela, prestes a levantar fervura. Xingou seus vizinhos, os grãos brocados de espécie degenerada, rebotalho de safra, até que se calou de repente. Afinal, devia-lhes a vida. Por um triz, não estava no torvelinho da água quente. Confundindo entre 1000 grãos, passando de raspão pelos tomates inteiros, que eram boias escorregadias, naquele marzinho em revolta. A terra, porém, que delícia, estava recém-chovida. Posso mesmo ver umas sombrinhas de chuva enganchadas nas folhas da chicória. Reparou de coração contente. Como está brilhante este capim, comentou sozinho, desde que os grãos estragados estavam mortos. Para eles, tinha certeza. Não fazia diferença estarem ali no chão, amigo do quintal, ancorados na terra molhada e fofa. O suplício da água borbulhando, cantando de calor, não os atingiria. Vou crescer sem a companhia de ninguém, queixava-se, e era o seu modo de partilhar com os companheiros mortos. Em seguida, num esforço em que se empenhavam todo, pôs-se a olhar pelo quintal. Então, gente, observe que nesse texto aqui de Astrid Cabral, retirado lá da obra do livro Alameda, este conto,
ele aborda exatamente, voltando aqui ao início, a história de um grão de feijão. E observe que o grão de feijão é um ser que é personificado aqui no nosso texto. Como assim, professor, personificado? Lembrando que nós temos este recurso, essa figura na literatura, voltando aqui comigo, uma figura de linguagem que permite você personificar seres que não são animados, seres que não são vivos, como um grão de feijão, certo? A personificação se trata exatamente de você atribuir características próprias do ser humano a seres inanimados, como o grão de feijão. Em que situação, ou seja, como esse grão está personificado? Observem que o grão está refletindo, está pensando sobre a condição dele. Então, isso é uma personificação, porque essa ideia, ou seja, o pensar, o refletir, é algo próprio do ser humano. Então, observem que existe essa personificação no grão de feijão. E essa personificação, ela representa, ou seja, usa-se a figura do grão de feijão, exatamente esse grão de feijão como personagem personificado para representar seres humanos, gente, certo? Então observem para o grão de feijão como se fosse um ser humano. E aí vamos seguir na análise do nosso texto. Voltando ao texto, então já sabemos que o grão de feijão é o nosso personagem, certo? Exatamente este elemento aqui é o personagem da nossa história. E observem que esse grão de feijão, ele caiu por engano. Ou seja, ele foi salvo. Ele acabou sendo ali excluído dos outros grãos que foram para a panela. E caiu no chão, certo? Caiu por engano, caiu na terra. E ao seu lado você observa que nós vamos ter aí os outros grãos brocados, já mortos. Ok? E ele reflete, ele coloca ali, afinal, observando para esses outros grãos, devia a vida a eles, certo? Ó, porém, o trigo não estava na panela. E observem aqui as proporções que nós vamos ter da ideia da panela. Então, observem aqui, que a panela colocada para a gente, olha só, torvelinho da água quente, certo? E observe, confundido entre 1000 grãos, passando de raspão pelos tomates inteiros que eram boias escorregadias naquele marzinho em revolta. Então observem que aqui nós temos a ideia dessa proporção com relação ao tamanho do feijão. Então é completamente ali no universo micro, certo, gente? Observe que nós estamos aqui com o texto leva a gente para dentro da panela e você pode ali construir a imagem do grão mergulhado na água, sendo mexido, os tomates, os outros temperos, tudo passando ali ao redor dele. Observem que é a visão desse feijão, ok? E ele não estava nesse ambiente, ele estava onde? Na terra, certo? E observem que ao estar ali na terra, ele começa a refletir sobre a sorte que ele tem. Então observem que a terra estava o quê? Recém-chovida, a terra estava fofa, estava agradável. E ele tinha ali, olha só, ele fala das sombrinhas feitas pelas plantas, certo? Reparou de coração contente. Então ele tem a percepção de que ele estava num local bom e ficou feliz com isso. Ó, como está brilhante este capim, comentou sozinho, desde que os grãos estragados estavam mortos. Então, ele tinha certeza que para os outros grãos não faria diferença, mas para ele está fazendo total diferença. E aí, na sequência, observe a terra molhada e fofa, o ambiente em que nós temos o nosso personagem, um grão de feijão, ali, mergulhado nesse ambiente, nesse espaço em que ele acaba se dando conta que é um espaço bom, ok? Então, perceba que nós podemos observar e relacionar exatamente esse personagem a nós, seres humanos. Então, observem que existem situações em que, de repente, nós não percebemos, mas acabamos aqui nos encontrando em uma situação favorável ou não queremos perceber essa situação favorável. E o grão de feijão percebe essa situação favorável, o quanto ele é sortudo, certo? E quantas vezes a gente também não se encontra, né? Acontece algo que você esbraveja, que você não gosta, mas depois você percebe que aquilo foi bom
para você, que esse acaso do destino foi bom. Então observe que a gente pode ter essa leitura relacionando exatamente a ideia, o que aconteceu com o grão de feijão, com a nossa própria vida como seres humanos, ok? Então, percebam que o grão de feijão representa exatamente esse elemento que nos leva a refletir. Percebam que por meio da leitura do texto a gente pode refletir, ter essa leitura e essas reflexões, ok? Então, esse é um exemplo da prosa. Então, observem que a prosa, assim como fez também os autores ali do modernismo, desse mergulho em que nós vamos ter o narrador nos levando aos pensamentos do personagem, isso acontece também no nosso texto. Então, observe que nós temos um narrador que ele é onisciente, que ele conhece bem os personagens e que ele consegue ali nos levar ao íntimo dos personagens. A gente consegue fazer esse mergulho também exatamente nesse texto, fazendo uso do discurso indireto livre, certo? Nos pensamentos do personagem. A gente pode perceber ali o momento em que o narrador evidencia exatamente as falas, ou seja, em que ele traz à tona as falas, ou seja, os pensamentos do personagem, ok? E a gente consegue ter essa percepção, as reflexões que o grão de feijão está tendo, ok, gente? Então, percebam que é uma forma diferente de produzir textos, produzir romances. Percebam que aqui a gente não tem a figura clássica do herói, do ser humano, mas sim um grão de feijão que é colocado como personagem central e que nos leva a fazer reflexões diversas na leitura do texto, ok? Então, recapitulando, para que a gente possa finalizar, nós estudamos neste momento de aula exatamente o Clube da Madrugada. É um grupo, uma agremiação de artistas amazonenses, escritores, certo? Que buscavam inovar, buscavam atualizar a produção literária, a produção artística no cenário amazonense. E atualizar, claro, trazendo as ideias do modernismo para a nossa região, ok? E essas ideias, claro, nós vamos ter aqui o elemento que vai trazer a valorização da linguagem, a valorização do regional, ou seja, aquilo que é nosso, aquilo que nos torna particular, aquilo que nos faz particular e nos torna único, e a gente percebe isso na escrita de poemas, nas escritas de prosa, ok? Então, perceba que nós vamos ter esses elementos. E vocês viram que esse grupo, ele se reunia no período da madrugada, por isso que nós vamos ter esse nome, Clube da Madrugada, porque faz alusão exatamente ao momento de reunião desses personagens, ou seja, personagem não, desses autores que se reuniam de madrugada para discutir questões políticas e questões artísticas também. E aí, claro, eles fazem a sua produção, colocam a sua produção em evidência e ajudaram a atualizar o cenário amazonense, as tendências de escritas de textos, produção de arte feita com a palavra no cenário amazonense. E percebam que eles se alinham exatamente ao modernismo, que nós já estudamos aqui durante a nossa aula, ok? Então, gente, esse foi o Clube da Madrugada que nós estudamos, que nós analisamos alguns textos de autores expressivos, representativos desse grupo, certo? E já que nós vimos tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.